iniciar essa conversa. Senhor, queremos agradecer, ó Deus, o teu nome, pela noite que tivemos, ó Deus, por esta manhã bendita, por esse recurso onde podemos nos reunir aqui, Senhor, em torno da tua palavra, podemos rever irmãos, amigos, parte da família do Senhor. Bendito seja teu nome. E agora, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, queremos pedir que o Senhor, mais uma vez, use de graça, de bondade, que o Senhor mesmo esteja ministrando, Senhor, falando conosco, falando aos nossos corações, trazendo, Senhor amado, mais conhecimento, mais compromisso, ó meu Deus amado, com o Senhor e também com o teu corpo. Que o Senhor abençoe ricamente, Senhor amado, o pastor Oswaldo agora, nesse momento de ministração. Queremos também, ó Pai, colocar na tua presença pastor Walter, os pastores que estão ali do nosso presbitério, que estão ali, Senhor amado, em Cuiabá, com retorno previsto para hoje, que assim como o Senhor os guardou na ida, na permanência, que em nome de Jesus o Senhor também o faça, ó Pai, na volta, cuidando, abençoando e guardando, Senhor amado, os teus filhos. Pedimos também que o Senhor continue conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, bom dia para quem eu ainda não falei. Nós vamos dar continuidade, né, a essa nova etapa da formação da esperança. Nós terminamos o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, e na semana passada nós demos uma espécie de pontapé inicial, vamos dizer assim, no curso sobre o credo. Vimos a ementa, eu falei um pouquinho sobre o pano de fundo histórico, e hoje nós vamos, ainda nesse processo bem paulatino, a ideia não é a gente fazer um curso rápido, acelerado e tal, né? Mas é que a gente possa caminhar saboreando esse texto tão importante, tão bonito da cristandade. Então, nós vamos passar, vamos dizer assim, para a primeira aula, né? Usando esse termo entre aspas, né? Sobre o credo. Tá joia? Bom, e hoje a gente vai pensar um pouco do credo, como está aí no slide, né? No PowerPoint. E vamos olhar a maneira que o credo se estrutura. E a gente percebe, então, que o credo ele tem basicamente uma estrutura trinitária. Ele tem a primeira frase dele, né, é sobre o Deus Pai. Depois ele tem um bloco bem significativo sobre Jesus Cristo, o Deus Filho. E a parte final é sobre o Deus Espírito Santo. E, de certa forma, como a gente vai ver, aquilo que é a ação do Espírito Santo na história da fé cristã. Aí é o credo, né, a tradução mais conhecida, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí vem todo um bloco, né, sobre a trajetória de Jesus, né, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos infernos, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Né? Então, esse é o texto do credo, e a gente percebe realmente que há
essa estrutura trinitária, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olhando para essa estrutura, a gente tira, primeiramente, aquilo que os estudiosos, né, os teólogos, chamam de triângulo teológico. Então, o credo ele vai falar sobre a fé, né, em um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É a Trindade. E vamos lembrar, aqueles que estiveram aqui na aula passada, no encontro passado, que a estrutura básica do credo ela surgiu nas primeiras comunidades, era uma espécie de resposta que se dava para o batismo. Então, a pessoa que seria batizada era arguída, né, era perguntada sobre a sua fé, sobre se ela cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e ela respondia, né, afirmativamente, e então era batizada. Hoje em dia, por exemplo, na nossa igreja presbiteriana, a gente tem um rito que é um rito para o batismo de adultos já, né? Onde são feitas algumas perguntas, até mais do que essas aí, perguntas sobre a Bíblia, né? Se crê na Bíblia como única regra de fé e prática, enfim, algumas outras perguntas que existem, mas rudimentarmente, vamos dizer assim, nos primórdios da igreja, a fórmula batismal era essa, né? Se você cria no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Esse era o núcleo básico, o núcleo central que depois foi desenvolvido para a fórmula do credo como nós temos hoje. Vamos lembrar também que, como vimos na semana passada, que há outros credos, né, mais robustos, mais elementos teológicos, porque muito do credo, ou muito do porquê do credo, ou dos credos, tinha a ver principalmente com a figura de Jesus. A figura de Jesus ela já foi vista de N maneiras, então os credos eram uma tentativa de marcar território, né, de fundamentar, né, a figura de Jesus histórica e teologicamente. Não é à toa, por exemplo, no próprio credo apostólico, a parte mais robusta do credo tem a ver com a figura de Jesus. Uma coisa que é importante para a gente entender, que é o mistério da Trindade, é que nesse triângulo teológico, que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, essa estrutura trinitária não quer dizer que são três deuses. É um Deus só, que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É aquilo que a teologia chama de mistério da Trindade. Então, é bom a gente deixar claro isso, porque nós também vimos isso aí na semana passada. Havia aqueles que achavam que o Filho não era Deus, né? O Pai tinha escolhido Jesus para utilizá-lo em sua obra salvífica e tal, mas que Jesus por si só não era Deus. É aquela heresia do ariano, né? do Ário, né? Que era o arianismo, né? Então, essa visão que se tinha sobre o Filho não era Deus. E a gente crê que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, embora um não seja o outro, né? Vamos dizer assim, são manifestações diferentes. E, fazendo um recorte na figura de Jesus, a gente tem aquilo que se chama de quadrilátero cristológico, onde nós temos no próprio credo essas
essas 4 situações que dizem respeito à figura de Cristo. O credo fala sobre a encarnação, né? Nós vimos ali que ele diz lá que nasceu da Virgem Maria, né? Fala sobre a expiação, né? Que é a morte de Jesus, que é tida como morte vicária, né? A morte a morte na cruz para nos salvar, é a expiação. E no credo diz lá, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E também fala da glorificação de Jesus, ou seja, a sua exaltação, quando o credo diz que subiu aos céus e tal. E também fala sobre a volta de Jesus, quando menciona que ele voltará para julgar, né, os vivos e os mortos. Então, notem como o credo ele traz de maneira bem sucinta, super sucinta, vamos dizer assim, né? Mas ele abarca a vida de Cristo naquilo que foi a sua obra, né? A encarnação, a expiação, exaltação e sua volta. Então, isso faz parte, né, da maneira como a igreja percebe Jesus, da maneira que a igreja não apenas ela percebe Jesus, mas isso pauta a fé da própria igreja. Então, vocês notam que o credo ele baliza muito bem a figura de Cristo, naquilo que é a síntese, né, da sua obra, da sua existência entre nós. Aqui não fala da existência pretérita, né, como lá no prólogo de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, né? Nada do que foi feito sem ele, né? O credo não trabalha essa perspectiva, mas note que ao falar de encarnação, de certa forma está subentendida a existência pretérita de Jesus, né? Não fica aqui aquela situação, me referindo de novo ao Ário, né? Que Jesus era um camarada que já existia, mas Deus escolheu Jesus, o Deus Pai escolheu Jesus para ser seu filho, enfim, né? Mas Jesus não era Deus. Então, essa fórmula, a maneira com a qual o credo se refere a Jesus, e não vamos esquecer que ele faz isso tirando do texto bíblico, né? O credo, nós temos sempre em mente que ele é uma referência ao texto bíblico, aquilo que nós temos na nossa tradição, que é a Bíblia, que são os escritos do Antigo e do Novo Testamento, e, obviamente, na figura de Jesus vai trabalhar aquilo que foi dito dele e aquilo que ele mesmo disse de si. Então, o credo, repito aqui, não é um texto que é fruto de elucubrações e tal, é retirado do que o texto bíblico nos apresenta sobre a figura de Jesus. E a gente tem, na parte que diz respeito ao Espírito Santo, o que se chama de polígono soteriológico. E aqui a gente vê realmente, no credo, as ações que são fruto, né, do mover do Espírito Santo. Então, são as ações do Espírito Santo sobre a obra salvífica de Jesus. Então, quando diz lá, creio no Espírito Santo, aí vem uma listinha, creio na Igreja Católica, e aqui o católico não é no sentido institucional, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. O católico aqui é com C minúsculo. Eu acho até que quando eu coloquei o credo lá, eu acho que saiu com C maiúsculo. E pode dar uma confusão, porque pode achar que se refere à Igreja Católica Romana. Mas o católico aqui como sinônimo de universal, né? Então, creio
Igreja Católica, ou na Igreja Universal, que isso é ação do Espírito Santo, né? A gente lembra que na Bíblia Jesus vai e manda o Paráclito, né? O Espírito Santo. Então, a igreja existe como fruto da ação do Espírito Santo. Não é porque os homens, vamos criar aqui uma comunidade, vamos inventar aqui uma seita, uma religião que seja. Não. Isso tudo é fruto do mover do Espírito naqueles homens que criam em Jesus, que foram alcançados pela graça de Jesus, né? As pessoas que seguiam Jesus, e aí não somente os apóstolos, né? Mas o conjunto de pessoas crentes na figura de Jesus como Senhor e como Salvador. Vamos lembrar, na semana passada também, quando eu mencionei alguns credos, o primeiro credo que eu mencionei é um credo que está na Bíblia, que é aquele de Paulo. Ele fala que está repassando para os coríntios aquilo que ele também já havia recebido, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Então, há toda uma referência a isso. Então, essa fé na obra salvífica de Jesus, né, na sua morte vicária, na sua ressurreição, é isso que é vamos dizer assim, o humus, onde as comunidades vão sendo consolidadas. Claro que aí são desenvolvidas as doutrinas, as teologias, né? Enfim, mas o núcleo fundante é a fé no Cristo como Filho de Deus, como Deus, e que encarnou, e que foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então, é o Espírito Santo que vai agir nos crentes, nos fiéis, e vai consolidar as primeiras comunidades. E vai consolidar não somente a questão das primeiras comunidades, vai consolidar a ideia de que existe uma igreja. Né? E aí a igreja, repito, aqui não é uma questão institucional. Vale que também lembrar que o credo, ele não é, como é que eu vou dizer, ele não é denominacional. O credo, ele é o reflexo, ele expõe, na verdade, ele expõe a fé que foi vivenciada por aqueles que criam em Jesus. Então, o credo não, assim, ele não é de uma denominação, de uma religião, no sentido, ele é da religião católica. Não, o credo é um credo cristão, ele é um texto da cristandade. Tanto é que mesmo depois do século XVII, tal, enfim, quando veio a Reforma Protestante, os reformadores continuaram se valendo do credo. Porque senão, não, isso aí é coisa da Igreja de Roma, vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso para lá. E olha que muita coisa foi deixada para lá, né? Exatamente porque a igreja, ou as igrejas reformadas, rechaçaram pelo fato de, não, isso aqui remete ao romanismo, isso aqui remete a essa teologia, esse arcabouço católico romano, então vamos deixar isso, tal, né? Houve uma ruptura, mas o credo não, o credo permaneceu, o credo ainda é utilizado até hoje pelas igrejas reformadas, pelas igrejas evangélicas. Então, a Igreja Universal, nesse sentido, né, ela é fruto do mover do Espírito Santo no coração das pessoas. E essa igreja, ela se dá na comunhão dos santos.
não é uma relação estanque, né? A comunhão dos santos, ela, de certa forma, ela remete a uma identidade da cristandade. Então, é a comunhão, e essa comunhão dos santos, aí tem as nuances teológicas, né? São de todos os tempos, né? Então, essa comunhão dos santos, ela tem a ver com a comunhão de todos aqueles que creem de todos os tempos. E também a ação do Espírito Santo remete à remissão dos pecados. Quando a gente faz o batismo, por exemplo, às vezes nós falamos, né, que aquele ato simbólico da água, né, para a gente usa um pouquinho a água, né, a gente não faz a imersão nem nada. Então, nós falamos que aquele ato simbólico do batismo remete àquilo que o Espírito Santo já fez no coração daquela pessoa. Se formos radicalizar, no fundo, naquela cerimônia batismal, a pessoa não está sendo batizada ali. Ali é uma espécie de demonstração pública, um ato público. Mas ela está ali porque o Espírito Santo já mexeu no coração dela, já mostrou para ela que ela era pecadora e mostrou para ela que a remissão dos pecados se dá através da figura de Jesus. Então, é obra também do Espírito Santo mostrar, iluminar a vida da pessoa sobre a obra salvífica de Cristo. Então, faz parte desse que se chama de polígono soteriológico, e soteriológico tem a ver com salvação, né? Então, faz parte desse polígono soteriológico a fé, né, na remissão dos pecados. Nós pertencemos à Igreja Universal, nós participamos da comunhão dos santos porque fomos remidos. Sem a remissão, nós não temos parte nisso. Nós cremos também na ressurreição do corpo, e aí a ressurreição não é a de Cristo. A de Cristo nós já, né, pegando o texto do credo, nós já falamos que cremos, né? Cremos em Jesus, né, que foi morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa aqui é a ressurreição nossa, é a ressurreição da igreja. Então, nós cremos na ressurreição, e é uma ressurreição corpórea, pegando com base o texto de Paulo aos Coríntios, por exemplo, e a própria figura de Cristo. Mas, então, faz parte do credo essa fé na ressurreição do corpo. E aqui fica um parênteses. Tem um livro de meditação muito bom, muito bonito, do Rubem Alves, que se chama Creio na Ressurreição do Corpo. Não sei se ainda é vendido, mas talvez ache na estante virtual, e talvez ele seja ainda editado, né? Muitos livros dele continuam sendo editados. E esse livro é um livro muito legal, eu acho que é dos anos 80, se eu não me engano, e traz uma reflexão muito legal sobre essa fé na ressurreição do corpo. Fecha parênteses. E um outro lado desse polígono é a fé na vida eterna. Então, vocês notem que tudo se encaixa. Lembro quem esteve semana passada, quando nós vimos que as frases do credo não são frases soltas, elas fazem parte de um arcabouço, de um conjunto, e há uma interligação entre elas. Então, notem aqui nesse polígono soteriológico, né, nesse trecho do credo que tem a ver com o Espírito Santo, que tudo tem um encadeamento. Não há incongruência. Bom, vamos lá.
nós estamos falando sobre o credo, certo? E o próprio nome credo nos remete, obviamente, ao crer. Às vezes a gente tem que falar o óbvio, não é para, assim, porque faz parte da nossa linha de argumentação. Então, o credo é um texto onde nós professamos aquilo que nós cremos, por isso esse nome credo. Mas eu não preciso de fé para crer que essa caneta ou que esse marca-texto existe. Porque ele já está aqui, ele se dá aqui, está aqui. Eu pego, eu uso, né? Então, eu não preciso ter fé nesse marca-texto. No credo, nós temos alguns elementos que são chamados de históricos, porque não necessitam de fé, né? Não necessitam de fé. Por exemplo, Jesus Cristo, né? Aliás, o melhor seria que eu tivesse colocado não Jesus Cristo, mas Jesus. Porque Cristo é um título, né? Acaba que ele que virou nome também, mas é um título, porque a palavra Cristo remete à ação salvífica, né? A ação messiânica de Jesus, o caráter messiânico de Jesus. Então, crer que Jesus existiu não é nenhum problema. A história não tem nenhum problema com isso. Quando eu falo assim, a história no sentido científico, ela não tem problema com isso, em crer que houve um camarada chamado Jesus. Que esse camarada também pode ter padecido sob, na época era o governo ali de Pôncio Pilatos, também não há nenhuma dificuldade nisso, ou as dificuldades que surgem, né, que são postas, não são tão, como vou dizer, não são tão impossíveis de serem incríveis. Então, houve um homem, Jesus, viveu numa certa época histórica, política, e que foi crucificado. Esse crucificado, eu coloquei um ponto de interrogação, porque a história, e aí eu repito aqui no sentido científico da coisa, pode questionar se foi uma cruz mesmo, se não foi, como é que era, enfim, né? Mas ele foi morto, né? Ele foi crucificado e morto. Crer que existe uma igreja, porque ela é factual, né? Existe uma igreja, existe igreja, ou seja, existem pessoas que creem. Isso também não é problema. E também crer na comunhão dos santos, porque realmente essa igreja se dá dentro de uma dinâmica social. Então, esses elementos aqui são aqueles elementos que não precisamos ter fé para crer nisso aí. Agora, existem as outras partes do credo que vão, vamos dizer assim, ser o recheio e, ao mesmo tempo, também a cereja do bolo desse credo, que aí sim são matérias de fé, né? Então, tudo mais nesse credo é matéria de fé. E aí, algo que é importante para a gente é entender que o credo não é fruto de uma reflexão. Em que sentido? O credo não é assim, puxa, vamos sentar aqui agora, vamos elaborar, vamos meditar sobre como seria isso, como é que filosoficamente, como é que epistemologicamente uma pessoa ela é Deus também, mas viveu na história e tal. O credo não é fruto disso. O credo ele é fruto da fé que vem pelo ouvir. Como diz lá em Romanos 10, 17. Nós cremos no que está escrito, porque nós cremos no que foi testemunhado. Nós cremos pela fé
que o que está escrito ali no Novo Testamento sobre Jesus e tal, né, com toda a análise crítica que a gente pode fazer e deve fazer, mas nós cremos que o que está ali, o bojo do que está ali, é fruto de testemunhos. Né? Então, o que está colocado ali, nós recebemos pela fé. E eu lembro do Bultmann, eu já mencionei até essa ideia do Bultmann, mas vou mencionar de novo, porque aqui ela se faz muito importante. O Bultmann, que era um teólogo, né? E ele fala uma coisa muito interessante quando ele vai discorrer sobre a fé na ressurreição. Porque os historiadores, né, e, queira ou não, pelo viés positivista, né, aquela coisa que só é ciência, né, e no caso ali só é história, aquilo que é documentado, aquilo que a gente enquadra em categorias né, que podemos testar. Então, o Bultmann ele falava que o máximo que o historiador poderia chegar era reconhecer o que nós vimos na página anterior, aqui, né? Que Jesus, quer dizer, houve um homem chamado Jesus que falou algumas coisas e por conta daquilo que ele falou, daquilo que ele fez, e aí desconsiderando os milagres, né? Mas aquilo que ele falava, né? Os enfrentamentos dele e tal, foi preso, foi condenado e foi morto. Pronto, acabou. É isso que se pode falar de Jesus, né? É isso que o historiador pode falar de Jesus. Mas aí o Bultmann fala, mas não somos nós que temos que perguntar ao texto se ele é crível ou não. É o texto que nos pergunta, você crê ou não? Então, o credo, ele vem disso. Nós cremos. Né? E aí é óbvio também que, pela fé também, olha só como uma coisa, né? Nós cremos que essa fé também é fruto da ação de Deus em nós, através do Espírito Santo, que também não é mensurável cientificamente. Mas nós cremos nisso. Então, por isso que o credo, é óbvio que Jesus não é um ser etéreo, então uma invenção, né, e tal. Ele é um ser que aconteceu na história, agora nós cremos que esse ser é o Filho de Deus, é Deus, nasceu da Virgem, né? Foi morto por um poder político, poder de Pôncio Pilatos, era um governador, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí é um elemento de fé. A gente crê naquilo que é testemunhado na Bíblia. Então, por isso que é um credo, porque ele vai ter elementos que são plausíveis e tem elementos que são matérias de fé. Né? Então, aquilo que está colocado, aquilo que está dado ali, a gente vai receber isso pela fé. Né? E, bom, é isso. Então, eu queria que a gente pensasse sobre... na semana que vem, não sei se deve ser já o pastor Walter, vai começar a entrar dentro do texto propriamente dito. Mas é muito importante a gente ter isso em perspectiva, que o fato de nós estudarmos um texto que é matéria de fé, o credo é um texto de fé, ele reflete a fé da igreja, não quer dizer, então para que estudar o credo? Se a gente já eu creio, pronto, e acabou. Não, vamos lembrar até do texto que eu coloquei na semana passada, né?
nós temos que dar razão da nossa fé. E até porque a gente tem... como é importante para a gente entender mais sobre aquilo que nós cremos. Para que a gente, como diz Paulo, né? Para que a gente não fique como que envolvidos pelo vento, e aí não é o vento do Espírito, envolvidos pelo vento, sujeito a toda sorte de doutrina. E aí a gente fica, né? Vai aqui, vai para ali, crê nisso, mas depois deixa de crer, agora eu creio, né, no outro. Isso gera até mesmo um adoecimento espiritual, uma imaturidade espiritual que, enfim, que nos deixa suscetíveis a várias coisas. Então, como é bom a gente ter, né, a gente crer, e a gente sabe que tem coisa aqui que a gente... Veja bem, nós não vamos estudar a cientificidade daquilo que o credo fala. Exatamente porque é matéria de fé. Né? Mas nós vamos estudar o que aquilo que nós cremos, essas que nós temos como verdade, o que elas significam para a gente e o que nós fazemos com isso. Por isso que a ideia do curso não é apenas um exercício teológico e tal, mas é um exercício no sentido de que o credo ele é também um combustível, vou usar um termo aqui, né? Um combustível missionário para a igreja. Então, daí a importância da gente estar envolvido com o conteúdo do credo, para que a gente não apenas viva esse conteúdo, mas que a gente possa comunicar esse conteúdo para aqueles que não creem. Bom, são 11h15, 11h13 aqui no meu, né? Vamos dar uma parada, então, que eu sempre gosto de parar por aqui, mais ou menos, né, em termos de tempo, para a gente poder conversar um pouco, para não ficar muito apertado. Eu queria, então, abrir para vocês sobre, né, algumas questões, algumas colocações, né, sobre o que a gente conversou um pouco hoje. Aquele silêncio sepulcral. E aí, gente? Alguma pergunta, alguma colocação? Pastor, eu acho que uma coisa que é relevante é a minha leitura de mundo no tempo de leitura do credo, historicamente definido, e como ele ainda traz sentido hoje, na necessidade de afirmar esse Deus triuno, né? E que existe nessas três formas de maneira absolutamente generosa, bondosa. E aí eu acho que quando for trabalhar cada uma dessas unidades de análise, vai ser interessante trazer as disputas, né, que aconteceram ao longo dos séculos, né? Nós estamos falando de uma sociedade agricultural que foi se transformando em pré-industrial, depois teve toda a sua 200 anos de pré-industrial para industrial e pós-industrial, e esses ciclos de cultura, a importância dessa leitura, entendendo que tem uma mensagem aí universal que segue fazendo muito sentido, né? Eu acho que
para mim, hoje é cada um dessas etapas que a gente vai estudar depois, fazer relação com esse mundo criado, né, que vem da incerteza, que toda essa confiança na ciência também, como absoluta, tem trazido a possibilidade de analisar e refletir, né, a razão da existência, né? Então, a filosofia e a teologia caminhando aí juntos. Verdade. É interessante a gente ter isso bem claro, porque o credo, ele, como foi posto já, é matéria de fé, né? Então, é uma fé que remete àqueles primeiros cristãos e tal, né? E mesmo no início da cristandade, a influência externa, né, filosófica, por exemplo, uma das filosofias, vamos dizer assim, que foram enfrentadas, por exemplo, foi o gnosticismo, né? Então, nós não podemos nunca deixar de lado, né, o contexto que a nossa fé se dá. Nós não podemos, como vou dizer, por mais que a gente tenha, não, eu creio nisso. Por exemplo, para mim, Oswaldo, é inegociável deixar de crer, né, na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo. Para mim é fundamental, né? E o credo, ele traz isso para a gente, esses elementos para a gente, porque a ciência sempre vai dizer isso não é possível, né? E aí, seja nos primórdios da igreja, seja no século XXI, ou até quando Jesus, né? Enfim, ela sempre vai dizer isso, né? E a gente vai continuar afirmando isso, né? E entender como que se dá isso, quer dizer, como é que se dá essa fé nesse, vou usar o termo aqui, nesse enfrentamento com essa palavra julgadora que a ciência traz para a gente. E aqui não há nenhuma sombra da minha parte de negacionismo, né? Mas o fato é que a ciência ela vai ter o limite dela, exatamente por, né? Ela vai ter o limite dela, porque ela vai esbarrar numa coisa que é matéria de fé, né? E onde nós fundamentamos nossa vida, né? Nossa caminhada. Então, o credo não é só um conjunto de afirmações para se crer, deixar ali e pronto. Não, porque o credo ele vai mudar a minha existência. A gente crê na vida eterna, muda a minha vida aqui. A gente vê tantas pessoas, né? Vou dar um exemplo bem simples, pessoas que deram suas vidas exatamente porque creem na vida eterna. Porque, como Paulo diz, se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é mesmo, né? Porque tomar tanta pancada, né? Se a perspectiva é aqui somente, né? Ou aqui e agora, então é complicado, né? Então, nós cremos em coisas que influenciam a nossa postura cotidiana, né? E o credo, ele traduz isso para a gente, ele joga isso para a gente, né? E se a gente reafirma isso, então a gente tem... então, isso tem que fazer sentido para a nossa existência, para a nossa caminhada. Então, o que a Leide colocou é isso mesmo, né? Essa... como é que se dá, né? Esses enfrentamentos, a paciência e tal, enfim. Mais alguém? Muito quietinhos. Aí tem aquelas possibilidades. A, não entenderam nada. B, foi muito chato. C, quero ir embora logo.
Estão muito quietos. Bom, então, se ninguém vai falar mais nada, a gente vai, vai orar. O Carlos, acho que abriu ali, né, Carlos? Não, mas foi para... Já que o pessoal não vai comentar mais nada, né? O pastor Walter está mandando aí um abraço, né? Recebi aqui uma mensagem dele. E para nós orarmos aí pela Estrela e Família, né? Que é aquela irmã dele que estava enferma, a Elizabeth, ela faleceu agora no decorrer da semana, né? Então, para a gente orar por esse motivo, por essa família, e recebemos o abraço aí do bispo. Beleza. Bom, então, mais ninguém vai fazer um comentário, uma colocação, uma pergunta? Tudo certo? Eu acho que não tem muito o que perguntar, porque foi bem explicado. Nós conhecemos bem o credo, né? Quem é cristão conhece, de verdade. E eu acho que foi bem explicado, então não há muita pergunta a ser feita. Então, tá bom. Parabéns a você, foi uma boa palavra. Essa é a alternativa D, entenderam tudo, você não colocou essa alternativa. É verdade. Mas a gente conhece o credo, né? Eu acho que quem não conhece, meu Deus, não é cristão, pelo amor de Deus. É a primeira coisa que a gente aprende, acho que na escola dominical, quando entra até na UPA, desde pequena, a gente aprende logo. Engraçado, eu mesmo, assim, porque eu não venho de uma tradição evangélica, né? Mas uma tradição cristã. Engraçado que eu nunca... bom, eu entrei na igreja, um pouco na UPA, mas já fui para a mocidade e tal. Mas nunca vi um credo nas igrejas evangélicas, assim, ser estudado nas igrejas evangélicas, né? A gente conhecia, como a Elisa falou, né? O texto, né, tal, mas nunca vi, assim, esse estudo, né, que é importante, né? Mas quando eu estava na igreja católica, eu fiz a primeira comunhão, aí eu estudei quando era garoto, né? Eu acho legal a gente resgatar isso, né? O credo como um elemento que é fundamental para a igreja, não apenas para recitarmos, né? Para termos decorado, mas para entendermos, né? E trazer para a gente, para a nossa vida, o significado dele, né? Bom, então tá bom. Então, dos ataques históricos, né, pastor, assim, ao longo dos séculos, né, os ataques a cada um desses pontos, né? Sim. Uhum. Por isso que eu falei, né, desse mundo lá, agricultor, depois industrial, pós-industrial, como se atualiza formas diferentes de atacar pontos semelhantes, né? Que questionar esse controle de Deus sobre todas as coisas, ele como o centro, né, como Deus criador, né, essencial para tudo que foi criado, e aí o Filho que se manifesta e vem e cumpre todo o desejo redentivo do Pai, o Espírito Santo. Então, assim, em todas as eras houve ataques em cada um desses pontos, do ponto de vista filosófico, existencial, e se renova, né, em cada era com novos discursos, mas em semelhança de conteúdo. Né? E como é importante a gente atualizar a nossa defesa da fé. É verdade, é verdade. Tem um livro bem interessante, um livro que ele é apologético, mas é bem legal. Chama-se de um bispo, se não me engano, acho que ele é beneditino. Chama-se Jesus Hoje. Ele é um bispo sul-africano. Um livro bem legal, vale a pena, que toca nesses pontos aí que a Leides trouxe, né? Como que assim, esses enfrentamentos, né? Esses ataques e tal, que
que Deus, né, aí, ou como o Pai, o Filho, ou o Espírito Santo, sofre, né, mas como que a igreja, ao mesmo tempo que esses símbolos são atacados, mas esses símbolos também alimentam a igreja, ou, né, e fortalecem a fé e tal. É um livro que é bem legal e, e, e remete a gente para vivenciar essa fé em pleno século XXI, né, com essas demandas todas. Então, é bem legal o livro. Jesus Hoje. Bom, então, vamos orar, então, né? Eu vou pedir, então, para o José Mário. Você ora para a gente, José Mário? Aí você ora, encerrando, né? Ora pelo culto e ora pelo pedido feito pelo pastor Walter, né? Comunicado pelo pastor Carlos aí. Tá joia? Não, pastor. Vamos começar orando o próprio credo, né? Que, aliás, tem uma passagem aqui, o versículo 5 aqui, se vocês olharem, né? Cristo desceu aos infernos. No momento certo, isso aqui vai ser bem discutido, bem trabalhado, né? E essa versão aqui não é a primeira, né? Isso aqui foi sendo acrescentado. Bom, mas vamos começar com a leitura a oração aqui do próprio credo, e então no finzinho a gente fecha com alguns outros pontos, né? Vamos ler todos, então. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Senhor, nosso Deus, bondoso Pai, misericordioso Pai, obrigado por esse momento, estamos aqui reunidos em Teu nome, sobre esses assuntos que temos tratado, e, acima de tudo, sobre a ministração do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado porque, ao estarmos aqui, mais uma vez, diante do credo, como temos repetido, reafirmando a nossa fé em Ti, Senhor. Isso sabemos, não é nosso, isso é dom Teu, é o poder do Espírito em nossas vidas. E poder orar dessa forma, repetindo, eu creio, na verdade, nos posiciona de uma maneira pacífica diante do mundo que insiste em negar tudo isso, Senhor. E é essa paz diante dessa negativa que nos diz da esperança que está em nosso coração. A esperança que o próprio final do credo traduz na ressurreição e na vida eterna, Pai. Obrigado, então, por esse momento precioso de estarmos aqui a cada domingo, em família, tua família, estudando, relembrando teus ensinamentos e sendo ministrados por meio do teu Santo Espírito. E te pedimos, Pai, pela Igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais uma vez, conclui um encontro do Supremo Concílio. Questões tão importantes para os momentos atuais têm sido tratadas e encaminhadas ao modo da Igreja. Teu Santo Espírito esteja, Senhor, com as pessoas que são levadas a decidir e a concluir da forma como tem sido feito. Permite que o teu Santo Espírito fortaleça não só a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas todas as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, principalmente diante dos acontecimentos recentes que nos mostram e nos sinalizam com tanta dificuldade, Senhor. E a tua palavra não tem dúvida sobre tudo isso que está aí.
Entregamos, Senhor, também o Estrela e a família dele, que nesse momento estão de luto pela perda de uma das irmãs do Estrela e há um outro irmão na UTI, numa situação grave. Esteja com eles, consolando por aquela irmã que faleceu, mas, acima de tudo, fortalecendo para que possam continuar enfrentando os problemas relacionados com esse outro irmão que está na UTI. Tem misericórdia desse irmão, esteja com ele, que seja feita a tua vontade. Consola não só a família de Estrela, mas todos os amigos e todos nós que, de alguma forma, temos essa relação amorosa com o Estrela e a família. Também hoje, a Tatiana está indo para os Estados Unidos para aquele período de estudos lá. A Martinha, inclusive, passou no vestibular de medicina, começará um novo curso. Tudo isso são bênçãos na vida deles, Senhor, e o teu controle prevalece a cada dia e que seja feita a tua vontade na vida deles e na nossa também. Dá-nos este santo dia na tua presença, um almoço em paz, em família, e que logo mais possamos estar diante da tua palavra, mais uma vez, na igreja, o teu corpo de Cristo, o corpo de Cristo reunido por meio do teu Santo Espírito, Senhor, que continuará ministrando entre nós. É esse o pedido, os pedidos que fazemos e agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Então, um bom domingo e até a noite, se Deus quiser. Tá joia? Aquela história, quem puder ir, vamos comparecer. Tá bom? E o Jesus continua fazendo o almoço. Estou sentindo o cheiro aqui, meu irmão. Um abraço para você. Fique com Deus. Tchau, gente. Bora. Falou. Bom domingo.